Amém, igreja? Abra comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler aqui do versículo 13 até o final desse capítulo. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, e tem uma palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém? Você crê? Acharam aí na bênção? Tem alguém na misericórdia ainda? Tem umas misericórdias aí. Amém. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu, ressurgiu, assim também cremos aos que dormem em Jesus. Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que dormem em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Podem sentar. Aqui Paulo, ele está dirigindo essa palavra à igreja de Tessalônica e para nós também hoje, pois a palavra de Deus é sempre eterna, ela é aplicável a todo momento, a todo instante. A igreja de Tessalônica estava ali muito preocupada, pois Paulo falava a respeito da volta de Jesus, pregava e ensinava, como até hoje é pregado e ensinado, e nós estamos aí aguardando a volta do Senhor. Porém, eles começaram a ficar ali atônitos e preocupados, porque aqueles que morreram, pastor, aqueles que desceram à sepultura, aqueles que faleceram, aí Paulo explica aqui, fala a respeito dos planos de Deus e aquilo que o Senhor tem para nós, e que aqueles que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, e nós, diz ele, se tivermos vivo no dia que o Senhor voltar, seremos, gente, arrebatados. Arrebatar, tirar de uma forma rápida, de uma forma estupenda, uma coisa assim muito rápida, num piscar de olhos. Essa é a palavra com relação ao arrebatamento. Eu não quero dar um estudo hoje aqui a respeito do arrebatamento, mas nós sabemos que pelas condições, tudo que vem acontecendo, as coisas que estão acontecendo, e tudo que está aí no dia a dia, nós podemos ver e sentir que realmente a vinda do Senhor está próxima. Não sabemos o dia nem a hora, Ele não marcou, não disse, não vai falar, porém nós sabemos que está próximo. E nós queremos hoje estar meditando no seguinte: qual a condição para sermos arrebatados? Qual a condição para sermos arrebatados? É bonito nós falarmos do arrebatamento, a gente fala e obviamente queremos estar juntos. Amém, meus irmãos? Na bênção? Mas existem algumas coisas que nós precisamos entender. E há sempre dois caminhos. O Senhor sempre fala a respeito de dois caminhos. Um caminho que é o dele e o outro caminho. Não tem mais nenhum, não tem um terceiro, não tem um mais ou menos, não tem aí um desvio para facilitar. São simplesmente dois caminhos. E eu quero dizer para vocês que a condição, tem duas condições: santidade e iniquidade. E nós precisamos ficar atento a isso. Nós precisamos ficar atento. Porque a santidade é um processo, a santidade é um caminho que nós vamos seguindo, é um processo. O Senhor nos disse, pediu, falou e declarou: sede santos porque eu sou santo. Amém? E hoje nós precisamos entender esse princípio, porque será arrebatado os santos do Senhor. Na bênção, meu irmão. Fala assim: será arrebatado os santos do Senhor. Entenda-se santo, nós não vamos entrar naquela coisa que foi em espírito de engano durante muitos anos aí, de que é uma perfeição, porque perfeito é só Deus.
Então nós vamos entender que são aqueles que levam a marca do Senhor, são aqueles que estão em processo. Ou seja, hoje, se eu sou do Senhor, eu confessei com os meus lábios, crendo no coração, o Espírito Santo do Senhor já começa a agir na minha vida e eu tenho que deixá-lo agir. Amém, meus irmãos? E a questão da santidade é que hoje eu tenho que ser mais santo do que ontem. Ou seja, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E santidade é isso, é um processo. Enquanto que iniquidade é um retrocesso. Enquanto que a santidade é uma coisa que provém do Senhor, nós vamos ver aqui, quero estar hoje explanando com vocês. A iniquidade é aquilo que provém do inimigo. Provém daquilo que tenta nos enganar, nos ludibriar, para fazer-nos retroceder como filhos do Senhor. Então, nós vamos entender os princípios de Deus para a nossa vida, para que possamos estar ali prontos e preparados para o momento. Para não sermos aquelas noivas nécias, mas sim as prudentes. Amém? Que está com as suas lâmpadas sempre prontas, preparadas, para a hora que o noivo vier, aparecer e vier, olha, lá vem o noivo, nós estarmos preparados para isso. Então nós temos que ficar sempre atentos, nós temos que estar sempre atentos à palavra do Senhor e àquilo que Deus tem para nós. Então nós vimos aqui aquilo que Deus começou a colocar quando falou a respeito de arrebatamento. Agora, e esses princípios? Como que nós vamos entender esses fatores? Primeiro eu quero falar a respeito de santidade. Deus falou e repetiu, falou lá no Antigo Testamento a Moisés, repetiu no Novo Testamento, nos dando uma condição e falando: sede santos, porque eu sou santo. Então nós vemos já que esse princípio é para nós, e nós precisamos já começar a tirar da nossa mente aquilo que muitas vezes é lançado: ah, não, isso não é para mim. Ah, isso é impossível. Ah, a questão de santidade é algo muito alto, em que eu nunca vou alcançar. E isso é uma coisa maligna, pois quando vem dessa maneira sobre a nossa mente, nós já queremos desistir. Não, então vou desistir, então já não vou. É uma coisa muito difícil para mim. E não é, porque o Senhor nos capacita a isso. Amém? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, vamos rapidinho, hoje é dia de estudo, Evangelho de João, lá no capítulo 1 de João, para a gente entender esses princípios de Deus, para a nossa vida com relação à santidade. João capítulo 1, versículo 12. Esse aqui é um versículo que eu aconselho você marcar aí na sua Bíblia, riscar, marcar, fazer anotações. Tem certos versículos que a gente precisa deixar sempre marcado para não esquecermos. João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O próximo versículo, 13. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esse é um princípio já para nós, o início do nosso caminhar. Nós fomos feitos filhos de Deus. Então nós carregamos as características de Deus na nossa vida. Existe o que a gente estuda de atributos de Deus. Tem alguns atributos de Deus que nós chamamos de atributos incomunicáveis. São atributos que é de Deus, somente dele, e ele não passa para ninguém, e ninguém pode tomar posse disso. Esses atributos, chamados atributos incomunicáveis de Deus, são onipresença, onisciência, onipotência. Amém, meus irmãos? Isso cabe somente a Deus, só a Ele, e a mais ninguém. Porém, como nós somos filhos de Deus, tem uns atributos que nós chamamos em teologia de atributos comunicáveis, ou seja, que comunica, que passa. Então, dentre os atributos comunicáveis, que são muitos atributos comunicáveis de Deus para nós, por exemplo, paz. A paz só vem de Deus. Amém, meus irmãos? O homem pode falar de paz, o homem pode correr atrás de paz, mas a verdadeira paz vem só de Deus.
Um outro atributo comunicável, amor. O amor também é de Deus, porque Deus é amor. Amém? O homem pode pegar muitas vezes e até deturpar essa palavra amor, como realmente é deturpado no meio do mundo aí nas circunstâncias. Mas o amor é uma coisa que vem de Deus, a fonte do amor é Deus. Então também é um atributo comunicável. E assim nós temos muita alegria, enfim, muitas coisas que vêm do Senhor, é atributo de Deus e que Ele passa para nós. E no meio desses atributos tem um que chama-se santidade. Na bênção, também é um atributo comunicável de Deus, é um atributo que Ele passa para nós como igreja, como corpo de Cristo. Então será arrebatado, irá para o Senhor, estará com Ele aqueles que são santos. Amém, meus irmãos? Agora tira aí da sua cabeça, como eu já disse, aquela questão que nós carregamos de herança do passado aí, pela própria colonização e evangelização aqui no nosso país. Aquela questão de santidade, de ser algo supremo, uma coisa inatingível para poucos, escolhidos através de um clero. Não, meu irmão. A santidade é um caminhar, é um regenerar dia a dia na nossa vida. Amém? Assim como a iniquidade é uma degeneração, é um retrocesso dia a dia. Por isso que nós devemos ficar atentos e nós devemos entender o princípio e os atributos de Deus quanto à santidade e repudiar a iniquidade. A iniquidade é algo maligno. A iniquidade é quando o pecado, o erro, não incomoda mais. Na bênção, eu sei que vocês já estão carecas aqui de ouvir, mas eu vou falar mais uma vez, que eu acho que é um exemplo assim bem prático para nós entendermos a questão da iniquidade. Então, cuidado, porque aquela questão de achar que somos vacinados e que nada nos atinge é muito perigoso. Isso chama-se soberba, e a soberba precede a queda. A altivez de espírito também nos derruba. Então nós devemos sempre estar atento. Aquele que pensa em estar em pé, cuide para que não caia. Então o exemplo que eu dou sempre aqui, o famoso exemplo, eu sei que tem gente aqui que já conhece de cor, mas é bom ressaltarmos. A iniquidade é aquela história da rã, de matarmos a rã, de pegarmos e cozinharmos uma rã viva. Então a rã, pelo fato de ser anfíbio, ela tem o sangue frio. E pelo fato de ter o sangue frio, o seu sangue vai adaptando ao meio. Então, se você pegar uma rã e jogar numa panela com água quente, você joga, ela pula de lá imediatamente. Porque a diferença de temperatura entre o sangue dela e a água, o meio externo, faz com que ela fuja dali. Porém, se você pegar uma rã, colocar ela numa água fria e acender o fogo e for esquentando devagar, ela fica ali e morre cozida. E isso, fazendo uma analogia para a nossa vida espiritual, é a famosa iniquidade. E é uma das coisas que Deus pede para nós tomarmos muito cuidado. Porque o inimigo, ele é astuto, ele vem devagar e ele vai fazendo com que as coisas venham sendo acostumadas. Eu vou acostumando com isso ou com aquilo. Eu vi uma reportagem, eu já fiz um comentário aqui, acho que na escola bíblica, que eu fiquei impressionado. Há várias leis aí que têm sido aprovadas no nosso país com relação a relacionamentos, por exemplo, matrimoniais. E essa questão de relacionamento com pessoas do mesmo sexo. E entrevistando um político, ele falou assim, você vê os cristãos, os evangélicos e os cristãos estão aí fazendo esse barulho todo, você não se preocupa com isso? Eu falei, não, é tudo questão de tempo. Porque eles fizeram a mesma coisa alguns anos atrás, quando começamos a falar a respeito de divórcio. E depois vai acostumando, vai indo, vai acostumando, daqui a pouco está tudo em ordem. Iniquidade. E é triste nós ouvirmos isso, porque realmente
é uma verdade. Realmente é uma maneira do maligno ir agindo sorrateiramente. E isso em todas as fases, em todo momento, em todos os lugares. Nós estamos sendo sempre bombardeados, meus irmãos, com tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Estamos sendo sempre bombardeados com várias coisas que tiram toda a questão de santidade, daquilo que é atributo de Deus na nossa vida, e nós vamos nos acostumando e achamos que está tudo bem. Assim como a rã achava que estava naquela panela e estava tudo bem. Mal sabia que estava caminhando para a morte. E essa é uma questão, esse é um ponto que nós precisamos hoje entendermos muito bem. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês, que todos os atributos comunicáveis de Deus, nenhum é colocado de uma maneira tão sublime e tão grande quanto a santidade. Vamos agora comigo rapidamente, livro de Isaías, para nós começarmos a entender essas coisas. Livro de Isaías. Aqui no livro de Isaías, o capítulo 6, abre comigo aí no capítulo 6. O capítulo 6 de Isaías é o chamado de Isaías como profeta, como homem de Deus. Amém? Acharam capítulo 6 de Isaías? Acompanhem comigo aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Amém, meus irmãos? Isaías, no chamado dele, ele tem uma visão do sublime trono de Deus. Ele vê o Senhor em glória, ele vê a glória de Deus. E aqui ele vê então acima esses anjos, os serafins. E eu não vou agora também entrar em questão teológica, se tem 4 asas, 6 asas, isso fica para uma outra vez. Amém? 2 asas, 4 ou 6. Mas a visão que ele viu. Agora o próximo ponto aqui é importantíssimo para nós. Olha que interessante. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém, igreja? Olha que a questão aqui da santidade de Deus. Nós vemos aqui a Trindade. Nós vemos aqui o explanar, o colocar, o reconhecer a santidade de Deus na sua Trindade. Então nós vemos repetindo 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então nós vemos aqui um potencial, nós vemos aqui colocar numa potência, nós vemos a questão da santidade de Deus. Então eu digo para vocês, de todos os atributos comunicáveis de Deus, nenhum é ressaltado com tanta ênfase na palavra do Senhor quanto a santidade, porque cabe a nós e a nossa salvação sermos santos. Vocês estão acordados, gente? Sermos santos. Começa aqui, vamos lá no livro do Apocalipse. Então, agora lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 4. Agora, quem tem a visão não é Isaías, quem tem a visão é João, na ilha de Patmos, e novamente ele vê o trono de glória do Senhor, capítulo 4, no versículo 8. Olha só que interessante. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém, meus irmãos? Eu peguei 2 exemplos aqui, mas nós vemos sempre, quando as criaturas, os anjos do Senhor, que estão ali
para adorá-lo e sempre falam e repetem a respeito da santidade do Senhor, nós vemos repetir, dando ênfase, reconhecendo a Trindade, reconhecendo o sobrenatural de Deus e tudo aquilo que Ele é. Deus é santo, Ele realmente é poderoso, Ele realmente não falha, Ele não erra, Ele é Deus que faz, conhece tudo e todas as coisas. Amém, meus irmãos? Pastor, então Ele é santo, eu vou ser santo, eu vou ser assim. Aqui tem algo diferente. Nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, nós somos santos. Nós somos aquele galho de zambujeiro, aquele galho de figueira brava, que foi enxertada na videira verdadeira. Amém? E a seiva daquela videira passa a estar conosco. Amém, meus irmãos? Então, nós somos santo em semelhança, não em glória. Amém, meus irmãos? Nós somos santos no Senhor em semelhança. E é isso que Ele espera de nós. Quando Ele criou o homem, lá em livro de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos falando claramente que Ele nos fez a sua imagem e semelhança o fez. E esse primeiro Adão foi criado dessa maneira, na semelhança da santidade de Deus, e perdeu isso. Mas no segundo Adão, que é Jesus Cristo, nós tomamos de volta a santidade que é nossa. Amém, meus irmãos? Semelhança é diferente daquilo que gerou a semelhança. Está dando para entender? Eu estou dizendo porque, para não levar por um erro doutrinário, de querer achar que nós somos deuses perfeitos, ou que, se pelo fato de você ser santo do Senhor, nunca vai errar, nunca vai falhar. Não, nós somos homens, erramos, falhamos, porém, nós devemos caminhar em santidade, e aquilo que é progresso, caminhada, constante, crescimento, ou seja, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E eu não posso deixar-me dominar pela iniquidade. Porque é claro, meu filho, para aqueles que já experimentaram, aceitaram o Senhor, esqueça, de maneira alguma, o inimigo vai chegar na tua presença, de tridente na mão, né, todo desconfigurado, que eu creio que até pode ser assim, que ele se manifeste em algumas vezes, com um rabo de ponta, isso e aquilo, e pedir para que você faça isso ou aquilo, jamais você vai fazer. Então, a maneira que ele usa é tentar nos afastar da semelhança de Deus e trazer para a semelhança do erro, para a semelhança da falha. A semelhança com Deus chama-se santidade. A semelhança com a falha, com o iníquo, chama-se iniquidade. E isso é uma das coisas que nós precisamos ficar atentos. Amém? Então o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, e declarou para que nós fôssemos santo, como Ele é santo. 1 Pedro, rapidinho comigo, volta um pouquinho aqui do livro de Apocalipse, onde nós estávamos. Primeira carta de Pedro. Isso aqui também você pode estar marcando na sua Bíblia, são pontos assim que eu acho que são fundamentais, a gente precisa sempre estar lembrando, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele diz o seguinte, vamos pegar no 15 aqui. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E esse ponto é importante para nós, para entendermos a questão da iniquidade, que eu vou estar falando agora a questão da iniquidade. Então ele diz o seguinte, aquele que nos chamou, aquele que nos resgatou, aquele que nos trouxe de volta a semelhança daquilo que nós fomos criados, ele é santo. E ele quer, espera que nós venhamos a ser santos em todo o nosso procedimento. Amém? Fala todo procedimento. Ou seja,
O meu procedimento aqui, dentro da igreja, junto com os irmãos, no dia de culto, precisa ser o mesmo a hora que eu estiver lá fora. Na bênção, meu irmão. Eu sei que às vezes não é fácil, mas o Senhor nos capacita a vencer. E nós precisamos entender que se pelo fato de termos falhado uma vez, não quer dizer que a gente não possa se levantar e vencer. Amém? Então, esse procedimento precisa ser uma constante. Santidade é um caminho. Santidade é crescimento. Santidade é progresso. Iniquidade é retrocesso. É voltar ao erro, ao iníquo, aquele que falha, aquele que falhou e quer nos derrubar. Eu sei que não é fácil. Uma vez, eu nunca me esqueci disso, lá em Goiás, na igreja em Goiás, esse negócio de colocar adesivo em carro, interessante, né? Porque faz propaganda da igreja, tá? Chama outros que às vezes estão procurando do lugar e tal. E fizeram um adesivo. Se você for crente, buzine 3 vezes. Você pregava atrás do carro. Aí o nome da igreja. Agora o que aconteceu? Um irmãozinho, ele confessou em público na igreja. Que um dia ele estava voltando do serviço, meio cansado. Parou no semáforo. Fão. E ele ia um pouquinho mais para frente. Fão. Fão. Ah! Já desceu do carro. Não está vendo que não abriu o semáforo, está vermelho, não sei o quê. O outro, paz, irmão. É uma ideia boa, né? Da gente entender. Quantas vezes nós ali passamos esbarrando para perder o rumo da santidade. E o inimigo, ele sempre vai estar arquitetando. Ele sempre vai estar armando. E nós precisamos entender, porque quando nós falamos de arrebatamento, meu irmão, nós não podemos ficar naquela coisa, aquela água doce, achando, não, estou com o passaporte garantido. Meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado para realmente permanecer nesse caminho. Não é perfeição, mas sim, cada vez melhor. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Amém? Fala assim comigo, hoje eu tenho que ser melhor que ontem. E isso nós vamos no nosso caminhar constantemente. Então é o que Deus espera. Agora vamos entender a questão da iniquidade. Vamos comigo agora em 2 Tessalonicenses. Nós lemos a 1 Tessalonicenses. Nós vimos aqui a respeito do arrebatamento. E ali nós vemos que quando Paulo fala do arrebatamento, ele fala de nós. Só antes de ir em 2 Tessalonicenses, volta em primeiro de novo. Aqui no versículo 17. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A hora que ele fala nós, é claro, ele está falando dele e dos outros irmãos em Cristo, que estejam diante do quê? Daquilo que ele fala nessa carta. Essa primeira carta, ele fala basicamente de santidade, de deixar o pecado, de mudança, de transformação. Amém, meus irmãos? E é isso que Deus espera de nós. É essa santidade que Ele espera de cada um de nós. Agora vamos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Agora vamos entender a questão da iniquidade. Amém? Capítulo 2, versículo 8. É só virar uma página aí na sua Bíblia. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Amém? Então nós já vemos aqui, quem é o iníquo? Quem é a igreja? Satanás. Então a iniquidade vem
vem do mal. E essa é a questão. Então a iniquidade, esqueça, é sempre um manifestar do maligno que vem sorrateiramente, vem tentando roubar aquilo que é a santidade nossa. À medida que nós vamos chegando mais próximo do Senhor, cada vez mais vamos melhorando na nossa santidade, nesse progresso que nós temos. Quando nós vamos indo para o outro lado, nós vamos diminuindo a santidade. Amém, meus irmãos? Então a iniquidade caminha contra a santidade. E esse ponto é muito importante para nós. Porque nós vamos hoje, em nome de Jesus, fazer com que o Espírito Santo do Senhor traga à luz tudo aquilo que rouba a bênção de Deus nas nossas vidas. Na bênção. Vamos ver alguns pontos. Eu sei que vocês conhecem de cor, já foi falado, já foi ensinado, isso, aquilo. Mas vamos pegar alguns pontos aqui importantes para nós nessa noite. Vamos aqui em Romanos. Vamos ver aqui alguns pontos. Volta lá no começo, depois Atos, Romanos capítulo 1. Vou começar por essa passagem, porque é importante para nós, principalmente da maneira como nós estamos vivendo hoje em dia. Amém? Fala assim comigo, antes de nós começarmos a ler. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Agora fala comigo, o mundo jaz no maligno. Amém, meus irmãos? Então, nós precisamos ficar atentos. Porque às vezes nós queremos agradar o mundo, nós queremos agradar aqueles amigos que estão conosco, nós queremos agradar o local onde nós trabalhamos, estudamos e vivemos, e muitas vezes estamos sendo atacados pela iniquidade, e não percebemos, ou às vezes até percebemos, mas fazemos de conta que isso não vai afetar em nada. Então vamos comigo, capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder, como na sua divindade, se entendem. Claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que elas são inexcusáveis. Amém. Antes, vamos fazer uma pausa aqui. Os atributos de Deus é visto de uma maneira que não tem como você dizer o contrário. Desde que Ele criou tudo e todas as coisas. Amém, meus irmãos? Ele manifesta através da obra da criação o seu poder e o seu agir. Basta verificarmos, por exemplo, nós, seres humanos. Não existe máquina mais perfeita do que o ser humano. Aqui já mostra o poder de Deus agindo. E nós vemos em toda a obra da criação, em todas as coisas, em tudo que existe e tudo que há. A sabedoria do homem tem crescido e aumentado, e louvado seja Deus para que venha a ser usado para a bênção. E realmente, por mais que o homem cresça em sabedoria, e tem crescido, nunca e jamais chegará ao todo, ao conhecimento total. Na bênção, gente. Por mais que cresça, conheça e tal. Olha, estão aí, vamos agora para o macrocosmos. Nós estamos enviando aí naves espaciais que estão viajando não sei quanto tempo, estamos descobrindo cada coisa, olha, magníficas aí, temos já fotos de todos aí os planetas do sistema solar, já descobrimos que tem o último planeta, que eu aprendi que era planeta, já não é mais, e isso, aquilo, classifica um, desclassifica outros, e vai crescendo, porém, não é nada diante de tudo que existe no macrocosmos. E agora você vai inverter e for para o microcosmos. Há pouco tempo atrás, célula era a menor parte do conhecimento do homem. Depois já foi para átomos, e depois já foi ver que átomos tinham mais outras coisas, tinha mais outras partículas dentro do átomos, e tem mais isso, mais aquilo, neutrinos, e ali vai. Também nunca chega
ao final. E eu falo para vocês, não vai chegar, tanto de um lado como do outro, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então aqui ele está começando a mostrar isso para nós. Continuando, versículo 21. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornam fúteis, e seus corações insensatos e obscurecidos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha aqui que ponto. Eu digo sempre para vocês, eu amo os detalhes da palavra. Amém, meus irmãos? Fala assim, santidade é semelhança a Deus. Amém, meus irmãos? Não é Deus, é semelhante a Deus. Eu vou pegar aqui um exemplo. Eu creio que vocês já devem ter visto aí, por exemplo, muitas fotos, gravuras e quadros de Mona Lisa. Amém? Mas são todos semelhantes. O verdadeiro está lá no Museu do Louvre. Bom, espero que esteja ainda, não sei. Por enquanto estava lá até pouco tempo. Então, por mais que fotografaram, divulgaram, fizeram, é tudo semelhante. Porém, não é o verdadeiro. O verdadeiro é o Senhor nosso Deus. Amém? E o homem, em santidade, ele caminha cada vez mais para a semelhança daquele que o criou. Agora, aqui é o inverso. Olha que interessante, preste atenção. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível. Ou seja, a iniquidade, ao invés de caminhar como deve caminhar, ou seja, nós temos que mudar, nós temos que ser transformados, nós temos que ser tratados para chegar à semelhança de Deus. E o que o homem quer fazer? Pegar Deus e mudar Deus para que fique na semelhança do homem. Vocês estão vendo o caminho inverso? E muitas vezes nós queremos isso. E às vezes inconscientemente. Nós estamos aqui na igreja e nós queremos que Deus se adapte a mim. Não eu ser transformado para ser aquilo que Deus quer. Vamos continuar aqui. Pelo que Deus, versículo 24 agora, pelo que Deus os entregou a concupiscências dos seus corações, a imundícia, para adorarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em suas sensualidades uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devida ao seu erro. Bom, aqui eu acho que dispensa comentários, né? Deus criou algo, o homem deturpou algo. Deus fez algo, e o homem está transformando algo. Continuando, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Esses estão cheios de toda iniquidade. Amém, meus irmãos? Então vê que a coisa vai, iniquidade, quer dizer que vai chegando sorrateiramente. Vai fazendo o trabalho bem devagar. É aquilo que você, não sei se você lembra, quando você ia na casa da vovó, e ela fazia para você aquele pudim, aquele negócio, punha lá, e estava quente, você estava doido para comer. E você não quer esperar. Como que você fazia? Ia comendo pelas beiradinhas, soprando e comendo pelas beiradas. A iniquidade, o que o inimigo faz é isso. Por isso nós temos que ficar sempre atentos, meus irmãos. Amém? Fala assim, a palavra de Deus não muda.
Então não adianta queremos adaptar as questões humanas. Continuando aqui. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, invejosos de males, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Olha o tanto de coisa aqui, meu irmão. Agora eu quero parar um pouquinho aqui. Pegar alguns pontos aí. Então, algumas coisas, e tudo isso é obra do maligno, do iníquo. Tudo isso vem através da iniquidade. E muitas vezes nós achamos que é normal. Eu creio, você, não sei como que está nessa lista aqui, mas a gente olha e a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos bombardeados a cada momento. E tem muitos que estão aqui dentro de certas coisas, achando que está tudo normal. Não está, meu irmão. Desculpe a sinceridade, é palavra de Deus. Alguns pontos aqui que às vezes a gente acha bobagem. Quer ver? Vamos pegar um aqui. Coisa assim que fala, não, isso... No versículo 31, infiéis nos contratos. Pronto, só esse ponto aqui já dá muita coisa. Sem falar em outros aqui que é mais pesado. O que é contrato, meu irmão? É aquilo que é negociado entre duas partes ou mais. Amém? Aquilo que é negociado. Nem sempre, eu quero que você entenda, nem sempre não é assim. Tem gente que acha que contrato é só quando é assinado, registrado firme em cartório. Escrito. Não, meu irmão. Contrato é tudo aquilo que você combina, que você fala. E quando você é infiel nos contratos, você já está sob a ação da iniquidade e achando que está tudo bem. Quer ver um contrato? Quando você fala para alguém, olha que coisa simples, mas nós temos que tomar cuidado, nós temos que ir melhorando. Ah, você vai em tal lugar lá? Não, vou, tranquilo, pode deixar, vou estar lá. Mas aqui dentro já está sabendo que você não vai coisa nenhuma, porque você não tem tempo, não vai poder ir, tal. Mas estou falando somente para ficar bem na fita. Porque se eu falar para ele não vou, ele vai ficar chateado comigo, ele vai fazer cara feia. Ah, então eu falo que vou, e depois lá na frente eu dou um jeito. Combinar, falar é um contrato. Está vendo, gente? São coisas que vão devagarzinho. Ai, pastor, não é por isso, não é por causa disso. Meu irmão, a misericórdia de Deus é grande sobre as nossas vidas. Porém, nós temos que entender que o maligno ele não pede uma oportunidade. E devagarzinho ele vai nos contaminando, a iniquidade vai entrando e você, de repente, está fazendo algo a mais. Muito interessante. Eu comentei aqui, eu li, a respeito do que o juiz Sérgio Moro falou. Falando a respeito dessa pouca vergonha que está no nosso país aí, né? Com os políticos, com os corruptos. Ele falou, olha, eles não nasceram assim, não. Eles não é que chegou lá e ficou assim. Não. É que começa, todos nós brasileiros, nós já começamos já a errar lá atrás. Como ele disse, eu achei muito interessante, eu li aqui, acho que numa escola bíblica, você começa a tirar um xerox, uma cópia na sua empresa e está lá escrito, ó, não permitido cópias para particulares. Ah, não tem ninguém vendo, eu vou tirar uma cópia. Começa quando você pega e leva uma caneta que é da empresa, e assim vai. Ou seja, você vai fazendo algumas coisas pequenas, e através das pequenas coisas, virão atrás as grandes coisas. Porque o inimigo vai entrando. Eu peguei aqui um ponto. E se nós começarmos a analisar aqui, tem muita coisa que vai entrando sorrateiramente nas nossas vidas. Fala assim, iniquidade é o oposto de santidade. Amém, meus irmãos? O que o Senhor espera de nós, de todos nós, é que a gente cada vez mais venhamos a agir de modo correto, em tudo e em todas as coisas. Se eu sou infiel nas pequenas coisas, jamais teremos as grandes. É palavra de Deus isso. Na bênção, meu irmão. Então aqui nós vemos. Agora, o interessante está no final aqui, preste atenção.
Tem umas coisas pesadas que eu li aqui, né? Agora vamos ver. Versículo 32. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, ou seja, aqui o Espírito Santo está falando através de Paulo para aqueles que têm conhecimento. Quem tem conhecimento são aqueles que já estão no caminho de santidade, aqueles que já fazem parte do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Então está muito bem claro aqui para quem está sendo dirigida, obviamente, a igreja de Roma, a carta aos Romanos. Então olha só, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, presta atenção, são dignos de morte quem tais coisas praticam. E eu li aqui umas coisas pesadas lá atrás. Homem com homem, mulher com mulher, e isso e aquilo. Mas aí vai indo, coisa que a gente acha que não tem problema nenhum, os contratos. Quer ver contrato? Só mais uma coisinha de contrato. Contrato de trabalho. Tanto para quem é funcionário, quanto para quem é patrão. Se você se diz cristão, se você se diz santo, e chega na sua empresa, no seu trabalho, e fica naquela enrolation, para não fazer nada aquele dia, você está falhando com um contrato. E olha só que na frente são dignos de morte quem tais coisas praticam. Ah, mas a misericórdia de Deus. Então Ele quer que você abra o seu coração, porque hoje nós temos que ser melhor do que ontem. Amém? E o inverso também com relação a patrões e etc. Vamos continuar aqui. Olha só, agora olha essa parte B do versículo 32. Não, é digno de morte. Não somente os que fazem, mas também os que aprovam as que praticam isso. Aí pesou. Amém? Homossexualismo. Não, pastor, eu não sou nada, não tenho nada contra. Afinal de contas, né? Eu não sou. Mas quem quer ser, eu aprovo. Né? Desse jeito eu aprovo. Contanto que não venha para o meu lado, está tudo cor-de-rosa. Ou está tudo azul, sem problema nenhum. Mas isso, aquilo? Não tem problema nenhum. Não. Meus irmãos, tanto os que praticam, quanto os que aprovam. Agora se prepara, meu irmão. Porque o Espírito Santo tem sinalizado à igreja que nós estamos entrando aí por períodos mais difíceis. A coisa está fechando para fazer com que você concorde, você. E realmente nós vamos ter que levantar a cabeça e nos posicionarmos. Porque o que o Senhor espera daqueles que são santos é que entendam e se posicionem na sua palavra. Eu não posso ser uma coisa aqui e ali fora para agradar aqueles que estão ao meu redor. Daí eu sou de outra maneira. Daí eu concordo com isso. Eu concordo com aquilo. Tome muito cuidado. Amém? Aqui em Romanos. Vamos mais 1 Coríntios, rapidinho. É interessante a gente ver, eu sei que vocês conhecem, né? Mais uma palavra aqui, 1 Coríntios, capítulo 6. Aqui 1 Coríntios fala muito, né? Mas eu vou pegar aqui uma parte, capítulo 6. Vamos pegar aqui do versículo 9 ao 11, depois tem mais coisa para trás aqui, mas só para a gente entender. A questão da iniquidade. Fala assim comigo novamente. Santidade é o inverso de iniquidade. Amém, meus irmãos? A iniquidade vem da obra do iníquo. E o iníquo é aquele que já tem se manifestado. Amém? E olha só, versículo 9. Achou aí? Capítulo 6, 1 Coríntios, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os impuros, nem os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Versículo 11. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Amém, meus irmãos? E não adianta vir com aquela síndrome de Gabriela.
Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Parou, meu filho. Ele está falando, olha, não justifica. Porque eu, você e cada um de nós fomos lavados, redimidos, santificados pelo sangue do Senhor. E novamente uma lista aqui: injustos, bêbados. A questão de bêbado é muito interessante. Bêbado nunca acha que está bêbado. Então tome cuidado. Eu só bebo 2 dedinhos. Eu acho que vocês já devem ter enfrentado, não é possível aguentar um camarada bêbado buzinando no teu ouvido, né? Bafo. Primeiro que ele acha que você nunca está ouvindo, cada vez ele vai chegando mais perto. Chega a babar, não sei, né? Aquela coisa toda. E ele tem plena certeza de que está sóbrio. Então tomem cuidado. Aqui novamente o princípio da iniquidade. Tá? Não, pastor, é só uma cervejinha. Não, é só uma coisinha ali. Todo bêbado bebe socialmente. Não me venha com essa história. Não, eu bebo socialmente. Meus irmãos, se a bebida alcoólica realmente não trouxesse problema nenhum, não tinha a nossa lei aí, que eu achei que foi uma bênção de Deus, tolerância 0, bafômetro. Olha, cuidado, porque de repente, meu filho, você topa com o Espírito Santo com o bafômetro. E não adianta com ele você falar assim, não vou soprar. Ele falou, não precisa, eu já sei. Porque ele conhece tudo e todas as coisas. Então nós temos que entender os princípios de Deus. Tudo isso, meus irmãos, são coisas que roubam, minam, contaminam, faz-nos sair dos princípios de santidade, faz-nos afastar. Amém, meus irmãos? Então aqui tem muita coisa. Ladrões, avarentos, avareza, nós temos que tomar muito cuidado. Maldizentes. Dizer mal. Nós temos que ser bem-dizentes. E às vezes sai da nossa boca palavras vãs. Meu irmão, vou falar uma coisa aqui para vocês. E graças a Deus eu aprendi. Desde que eu me converti, nunca mais eu pronunciei uma palavra daquilo que não é bênção para o Senhor. Mesmo quando eu chuto a canela no pé da cama, sabe aquela que você tem vontade? Aí eu dou glória a Deus. Outras coisas. Tome muito cuidado. Nós temos que entender os princípios de Deus. Pastor, mas é só isso, dá uma escapadinha aqui. Não, realmente, tem uma escapadinha aqui, outra ali. Todos nós sabemos que isso pode acontecer. Porém, tome cuidado, porque a iniquidade, numa escapadinha, 2, 3, daqui a pouco, meu filho, está que nem aquele carro velho que não pega a marcha de jeito nenhum, escapa tudo. Tem gente que está com o câmbio aí, mais banguelo do que boca de velho, não tem mais nada. Então nós precisamos entender os princípios de Deus. Só mais uma para a gente entender. Eu sei que vocês conhecem, já estão aí careca, Apocalipse. Vamos lá comigo. Vamos lá novamente no livro do Apocalipse, capítulo 22. Lá no finalzinho do livro do Apocalipse. Para você não achar que sou eu e a palavra de Deus, nós estamos pegando algumas coisas aqui, amém? Apocalipse 22, vamos pegar aqui comigo o versículo 15. Ficarão fora os cães. O totó não vai. Esses cães aqui é outro cão. Esse vai ficar fora, amém, meu irmão? Apesar que não interessa, o totó também não está preocupado, tá certo? Ficaram fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Agora eu quero falar o seguinte, vou pegar aqui rapidinho, só para a gente pensar um pouquinho. Os adúlteros, presta atenção, tome muito cuidado. Aquele que em pensamento,
no pensamento, meu irmão, planejou algo, ou uma mulher com relação a um homem, ou um homem com relação a uma mulher, já adulterou. Eu já vi gente falando, shh. É melhor pedir, é sério, só no pensamento. E é verdade isso, porque Jesus deixou muito bem claro. Vocês estão falando aí que quando é pego em adultério deve ser apedrejado e tal. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Só em pensamento. Pastor, eu não dou conta. Dá conta sim. Fala assim, pelo Espírito Santo, eu sou santificado. Pastor, você tem que ir mais leve, o negócio está ficando pesado. Não sou eu, meu irmão, é a palavra de Deus. E não adianta achar que depois, no finalzinho, vai estar tudo bem. Os homicidas não herdarão o reino dos céus. Pastor, esse eu estou tranquilo. Nunca matei nada, nem pernilongo, nem o mosquito da dengue, pastor, porque eu sou ativista pró-vida. Não, nem pernilongo, nem mosquito da dengue, nem coisa nenhuma. Vida é vida, vida é perfeita. A vida está aí para ser honrada. Pode ser o mesmo pernilongo da dengue, pode ser não sei quem, a barata que entra lá em casa, ainda eu jogo uma suquinha para ela. Nunca matei nada, pastor, não mato nada. 1 João, volta um pouquinho. Primeira carta de João comigo, rapidinho. Nós precisamos entender os princípios de Deus. Fala assim, será arrebatado. Não, está muito fraco, ninguém está querendo ser arrebatado. Fala assim, será arrebatado. Os santos. Amém, agora melhorou um pouquinho. 1 João, capítulo 3. Vamos comigo rapidinho. Versículo 15. Olha só que interessante. Todo o que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Não adianta você não matar o mosquito da dengue e odiar o seu irmão. E está falando aqui muito bem claro, irmão. E quando você olha no dicionário a questão de odiar, vai muito além do que você simplesmente pronunciar. Se você olhar no dicionário, a questão de odiar é cortar relacionamentos e não se propor mais em se relacionar. Está vendo, meu irmão? Sorrateiramente o inimigo vem com a iniquidade. Sorrateiramente em coisas que nós achamos que está abafando. Aquele irmãozinho lá, tá bom, tá. Ainda tem gente que usa isso, eu perdoo. Mas, ele lá, eu aqui, não quero nem ver pintado de rosa, azul, amarelo, de jeito nenhum. Não quero mais. E hoje em dia, nós estamos sendo bombardeados com relação a isso, principalmente com relação à mídia, porque cortar relacionamento, até apareceu, eu passei aqui na escola bíblica, face a face, assim, é mais difícil, porque eu tenho que olhar, ver a cara dela. E eu vou ter que falar umas coisas aqui, e eu vou ter que enfrentar, e às vezes até eu acabo perdoando e vamos deixar para lá. Agora, o tal do delete, nas mídias sociais aí, facilita. Por isso que eu tenho muitos amigos. Porque eu tenho hoje, amanhã já eu deleto, já não quero mais, acabou. Bloqueei. Você pode bloquear no natural, mas no espiritual, meu filho, não tem como. É preciso resolver, perdoar. Amém? E esse princípio ainda é de Deus. Isso não fugiu à regra, não acabou. Não tem como ser tirado fora. Só mais umzinho, rapidinho. Vamos ver mais um ponto aqui, tá? Então nós vimos 1 João, vimos tudo isso aí. Esse é bacana, Provérbios, capítulo 6. Eu sei que vocês conhecem essa passagem. Vamos lá. Salmos, Provérbios, capítulo 6, versículo 17 e 18. Então, olha quanta coisa aqui que age o inimigo através da iniquidade. Olha quanta coisa ele vai nos minando. E nós achamos que nós estamos abafando. E não que nós não estejamos, mas muitas vezes isso vai minando e faz nos retroceder, ao invés de avançar no nosso caminhar de santidade. Acharam aí, Provérbios 6, versículo 17.
olhos altivos, língua mentirosa. Ah, não, vamos pegar do 16, senão não vamos entender, perdão. As 6 coisas que o Senhor odeia. Fala assim, odeia. Amém? E a 7ª, a sua alma abomina. Gente, tem 6 coisas que Deus odeia. E tem a 7ª que Ele abomina. Vamos ver aqui? Primeira que Ele odeia, olhos altivos. Fala comigo, olhos altivos. Tá? Traduzindo, nariz empinado. Doutor honoris causas. Aquele que está acima de tudo e de todas as coisas. Continuando, 2ª, língua mentirosa. Amém, meus irmãos? Na bênção? 2º, que ele odeia. 3º, que ele odeia, mãos que derramam sangue inocente. Amém, meus irmãos? Vocês estão acordados aí? Ah, 3ª. 4ª coisa que ele odeia, coração que maquina projetos iníquos. Quais são os projetos iníquos? Tudo isso que eu falei aqui. Tudo aquilo que vem da iniquidade, que vem de Satanás, que vem do inimigo. Aquilo que você planeja. Planejar é diferente de executar, meu irmão. Eu já fiz vários planejamentos que não consegui executar na minha vida. Às vezes eu faço um projeto de uma casa, mas não construí aquela casa. Um projeto é um planejamento. E aqui o Senhor odeia quem planeja. Vocês estão vendo a diferença? Não precisa nem executar. Mas aquele momento que você, com todos, desculpa aqui, mas você chega em casa, dá uma sentada e fala assim, bom, ainda usa o nome de Deus, em nome de Jesus. Aquele fulano, não, vai, olha, pelo que ele fez, eu quero ver a queda, eu quero ver, olha, se for possível, eu quero participar, eu quero estar junto. Você está o quê? Planejando. Ah, não, mas depois eu esqueci, não, tá. Pede perdão pelo seu planejamento, porque Deus odeia. Vamos lá, próxima coisa que Ele odeia. Pés que se apressam para correr para o... Não tem não tem coisa que chama mais atenção do que as coisas ruins. Sabe esses jornais aí sensacionalistas? Os pés que se apressam. Agora para o mal mesmo, para a coisa maligna. Deus odeia. Mais uma que Ele odeia, que é a 6ª. Testemunha falsa que profere mentiras. Deus odeia testemunha falsas que profere mentiras. Seja o seu sim, sim. O seu não, não. Porque passado disso vem do maligno. Tome muito cuidado. Agora aquilo que ele abomina. Abominar é pior do que odiar, meu irmão. A última, a 7ª, ele abomina. Olha só. O que semeia contendas entre os irmãos. Isso ele abomina. Aquele que, semeia contendas. Então são coisas que nós precisamos entender os princípios de Deus. Tudo isso está baseado na iniquidade. Tudo isso que nós estamos falando aqui, meu irmão, são coisas que vêm contagiando, vêm devagarzinho. E às vezes nós achamos que não tem problema nenhum. Isso não vai causar mal algum. Vai sim. Você pode retroceder ao invés de progredir na sua santidade. Fala assim, santidade é um progresso. Amém? Andar para trás é só caranguejo, meu filho. Filho de Deus, nós temos que andar para frente. Fala novamente, hoje eu tenho que ser melhor que ontem. E eu posso naquele que me fortalece. Amém, meus irmãos? Então, serão arrebatados, estarão com o Senhor nos ares, aqueles que forem santos. Amém? E volto a dizer, santidade não é perfeição. Santos para o Senhor é aqueles que estão caminhando, progredindo, melhorando. Por isso, nós temos que sempre entender os princípios, pedir perdão, clamar a misericórdia do Senhor e realmente caminhar para frente.
melhorar em tudo e em todas as coisas. Perfeitos? Nunca seremos. Mas cada vez melhores é o que Deus espera de nós. E esse atributo Ele nos dá. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus. Condição para o arrebatamento. Fala comigo, ser santos. Amém. E ser santos para o Senhor é hoje ser melhor do que ontem. Então, a misericórdia dele é grande. Mesmo que escorregamos aqui, falhamos ali, nessas listas, e tem muito mais, né? Hoje eu peguei só um pouco, porque o princípio não é esse, o princípio é entendermos aquilo que Deus tem para nós. Mas o que Deus espera, se Ele voltar hoje, é que hoje eu esteja melhor do que ontem. Se por acaso Ele chegar aqui e eu estiver pior do que ontem, está lascado. Porque isso não serve para o Senhor. Nós temos que caminhar, progredir, nós temos que crescer em santidade. Amém? Em nome de Jesus. Incline sua cabeça nesse momento.